Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. E claro, o nosso canal não vai falar só sobre política, falaremos sobre outros assuntos importantes e relevantes que tenham impacto e que influenciam diretamente no dia a dia e na realidade das pessoas, tá? Lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia e no meio de uma crise política, de uma crise econômica. Ou seja, não vai faltar assunto para a gente tratar aqui. E claro, não vamos conseguir tratar todos de uma única vez, mas ao passo em que as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo aqui os assuntos mais relevantes para te ajudar aí da sua casa a ter uma visão mais ampla, uma análise mais crítica com base em fatos, não em achismos. Eu não estou aqui para dar opinião, eu faço análises com base no que está acontecendo. Então, só para dar aí um norte do que a gente vai tratar aqui no canal, e também te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Também peço que você ative as notificações no sininho e dê o like, é muito importante seu like para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. A gente conta com a sua ajuda, tá certo? Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre crise política. E para isso a gente vai pegar o cenário do que aconteceu aí, especialmente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, para entender um pouco o que aconteceu lá e o que pode acontecer agora, tá? Quando a ex-presidente Dilma Rousseff venceu as eleições para assumir o pleito em 2016, só para recapitular, foi uma eleição muito disputada e muito apertada. Já havia ali uma polarização um pouco mais evidente, dando sinais de que a sociedade brasileira já não estava mais satisfeita com os governos lulopetista que vinham desde 2002 até então, até aquele momento, e já aconteceram manifestações praticamente findando as eleições, já começaram a ter alguns protestos na rua, e isso influenciou diretamente na postura do Congresso Nacional, que decidiu não trabalhar para presidente Dilma Rousseff. Que quando eu digo decidiu não trabalhar, o que acontece? O Congresso não votava as pautas trazidas pelo governo, não aprovava as emendas, não aprovava os projetos. E aí você tem uma coisa que no mundo da política se chama de não governabilidade. Você não tem governabilidade, você não tem trânsito no Congresso Nacional. E só para vocês entenderem como é que funciona. O Executivo envia projetos para que sejam votados e aprovados no Congresso Nacional, e o presidente ele sanciona os projetos que tiveram uma autoria direto do Legislativo. O presidente sanciona para que isso vire lei e passe a funcionar, para que a execução dessas leis aconteçam depois da sanção do presidente. Então isso não aconteceu. Então ela não teve governabilidade. Só que essa postura do Congresso Nacional já era reflexo das manifestações nas ruas. Ou seja, fica uma lição muito importante aí. As manifestações, ela influencia os políticos no Congresso e no Poder Executivo diretamente. Então é importante que a gente se manifeste, claro, com educação, de forma ordeira, porque é dessa forma que isso é o reflexo do povo brasileiro. Meia dúzia de gente ignorante, que fala palavrão, que sai batendo nas pessoas, isso não traduz o povo brasileiro. Nós somos mais do que isso, tá? Mas os protestos, eles são legítimos. É um mecanismo para reivindicar uma boa política e que as coisas aconteçam da forma como a população quer. Então esse é o primeiro ponto. Tendo uma crise política, qual foi o próximo passo? Desencadeou numa crise econômica, porque é um governo instável. E o investidor não tem confiança em governos estáveis. A bolsa de valores ela cai, o dinheiro externo não vem, e aí você tem uma retração econômica, ou seja, você tem menos emprego também, e você tem uma crise econômica e um crescimento econômico pífio, na ordem de 1%, e se eu não me engano foi o que cresceu o Brasil no ano de 2016. Tá? E, além de tudo isso, foi um processo de impeachment extremamente demorado, moroso, e que prejudicou ainda mais a economia e o brasileiro na ponta, né? Quando tem desemprego, isso prejudica diretamente nós, cidadãos comuns e cidadãos de bem. E por que eu estou trazendo esses fatos aqui? Para que a gente possa entender um pouco do que está acontecendo agora. Então a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, que chegou com uma votação bem mais expressiva do que a Dilma chegou, ou seja, ele tinha uma aprovação popular maior do que a Dilma na época de 2016. Ele tinha a maior bancada do Congresso Nacional do PSL, partido do qual ele fazia parte, e ele tinha também, e houve na época,
né, agora nas eleições de 2018, houve uma renovação de 40% do Congresso Nacional. E muitos dessa renovação também apoiaram as eleições de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele praticamente tinha um Congresso para trabalhar a seu favor. Além dos 100 dias, os 100 primeiros dias de governo, que historicamente é um clássico já isso, são os primeiros 100 dias em que o Congresso está disposto a votar as pautas, a aprovar os projetos trazidos pelo Executivo, como sinal de boa-fé, como sinal de uma boa parceria que pode se iniciar a partir de então. Eles estendem até isso até para um ano aí de governo. O primeiro ano é um ano mais tranquilo. Mas quando eu digo que o primeiro ano de governo é um ano mais tranquilo, olhando historicamente, mas a gente já percebeu que não foi o que aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. Ele brigou com apoiadores do próprio partido do qual ele fazia parte, não faz mais. Ele saiu do PSL. Ele brigou com pessoas que não faziam parte do PSL, mas que acabaram influenciando na tomada de decisão das pessoas em escolher o Jair Bolsonaro como presidente da República. E aí ele começou a perder de uma única vez apoio popular e começou a perder também governabilidade. Então hoje, por incrível que pareça, a maior oposição do presidente Jair Bolsonaro é o próprio partido do qual ele fazia parte, o partido que ele saiu. Tá? Inclusive teve aquele escândalo dos Laranjais envolvendo lá o Bebiano, na época era presidente do PSL, enfim, isso está correndo ainda, a justiça ainda não julgou, mas é algo aí que está em aberto, mas que também faz parte aí desse governo do presidente Jair Bolsonaro. E agora nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica e no meio de uma crise política. E qual que foi o conflito aí? Né? O conflito foi que, pela Constituição Federal, a Constituição é a carta magna do país. Então ela diz quais são as atribuições do presidente, quais são as atribuições dos governadores e quais são as atribuições dos prefeitos. E cada um tem a sua. O presidente, ele tem o maior cargo do Brasil? Sim, isso é indiscutível. Mas significa que ele pode entrar em todas as pautas que achar que deve entrar? Não. Existem as pautas próprias de governo federal, como existem as pautas próprias de governos estaduais e as pautas próprias das prefeituras. Isso é lei, isso é constitucional, tem que ser respeitado. E aí, no meio da pandemia, a gente começou a ter esse conflito. O Brasil parecia que tem vários países aqui dentro. O presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, os prefeitos dizem outra, e quem fica no meio disso tudo? Eu, você, a gente está sujeito ao prefeito, nós estamos sujeitos aos governadores, estamos sujeitos ao presidente da República. Cada um diz uma coisa, ou seja, faltou unificar o discurso. E curiosamente, hoje todos os governadores, a maioria deles, um dia já apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. O João Dória apoiou, o Witzel do Rio de Janeiro apoiou, o Caiado do Mato Grosso apoiou também. E hoje não tem o apoio e o estopim, essa corda ali estourou por conta da pandemia, em que os governos e prefeituras tomaram uma atitude, até o Ministério da Saúde do governo federal estava alinhado com os governadores, mas o presidente toda hora vinha falando uma coisa diferente, de que o povo tinha que sair para a rua assim, que tem que trabalhar, e ele tentou fazer uma coisa que é impossível, administrar economicamente o país no meio de uma pandemia. E aí nós estamos aí praticamente caminhando para 60 dias de distanciamento social, nos quais os primeiros funcionaram super bem, mas agora já não está funcionando, e a discussão é, devemos ou não abrir os comércios, e a gente está vendo o número de mortos subindo e o número de pessoas contagiadas subindo, ou seja, esse relaxamento que houve do distanciamento social já está influenciando diretamente na curva da epidemia. Olhando para a curva, a gente diz, bom, não dá para cortar o distanciamento social. Mas, se tivesse um discurso unificado entre governo federal, governo estadual e prefeituras, nós hoje poderíamos estar saindo já da pandemia com menos mortos e saindo de forma mais forte para os comércios e para os serviços públicos aqui, para os serviços da sociedade. Já poderia estar funcionando um pouco melhor, como é o caso que eu citei no exemplo no vídeo passado de Portugal. É exatamente o que aconteceu em Portugal. Por que não aconteceu aqui? Por isso. Porque daí o governador ele quer ser o protagonista.
O prefeito ele quer ser protagonista. O presidente quer ser protagonista. Tá todo mundo querendo lacrar. Ninguém cede. Ninguém conversa. Ninguém chega num comum acordo. E isso é um problema. Então, assim, tem sido um governo pautado em conflitos. E eu não estou inventando, isso aí é só ler jornal, isso aí é só buscar um pouco pela memória. Todos esses acontecimentos que eu falei não são invenção minha, isso está relatado. E agora, uma crise política extremamente pesada, troca de ministro em meio a uma pandemia seríssima, troca de ministro da Justiça no meio de uma crise política terrível. E tudo isso vai minando esse governo. Os índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro vem desidratando ao longo do tempo e está beirando aí a ordem de 20%, caindo dia após dia. Isso não é resultado de uma perseguição, de um inimigo imaginário. Nossa, é o PT, é o PSL, é o Novo, é o DEM. Não, isso é o formato de governo. E ok, ele tinha direito de estabelecer o seu formato de governo, porém paga-se um preço quando esse formato ele não está adequado ou quando ele simplesmente não funciona. E agora, houve uma demonização da política no qual todos os deputados não prestam, o Supremo Tribunal Federal não presta, os governadores não prestam, só quem presta é o presidente da República, o Messias do Salvador. Não, gente. Não podemos ter essa visão. Por isso que política não pode ser analisada com emoção, com amor, olhando para político de estimação. De estimação você tem que ter cachorro, gato, passarinho. Não tem que ter político, pessoas, personagens. Não devemos criar personagens. Isso é um problema. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente, como cidadão, nós temos direitos e também temos deveres, assim é com o presidente, assim é com o governador, assim é com o prefeito e assim é com todos que ocupam cargos públicos. Existe um decoro, existe uma constituição, existe um regimento que diz o que pode e o que não pode ser feito, ponto. Não sou eu, ninguém diz o que pode ser feito, é a lei que diz o que deve ser feito ou não. Então, assim, agora existem uma pilha de pedidos de impeachment ali na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já foi alvo de agressões verbais públicas e do próprio presidente da República e dos seus filhos. Então, tá lá. Então, assim, nós já temos praticamente todos os ingredientes para um impeachment. Nós temos uma não governabilidade porque ele está rompido com o Congresso e já falou várias vezes que não negocia. Nós temos uma popularidade baixíssima, 20%, é quase rejeição. Então nós temos aí uma aprovação muito baixa e nós temos a economia em frangalhos. Obviamente em decorrência do coronavírus, mas um pouquinho de habilidade política poderia... a gente poderia estar neste problema já com um pezinho fora dele, afastado de uma crise política e as coisas rumando num caminho bom, e não é o que está acontecendo agora. Existe alguma chance do atual presidente Jair Bolsonaro ser empichado? Sim, é grande. E esse impeachment ele pode ocorrer direto via Supremo Tribunal Federal ou ele pode ocorrer via Câmara dos Deputados. A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas a gente precisa ficar atento, tá, gente? Então, assim, leiam jornais de credibilidade, ouçam os especialistas que dizem a respeito, ouçam opiniões diferentes, aqueles que dizem o que você quer ouvir, aqueles que dizem o que você não quer ouvir, e façam uma análise crítica, livre de sentimentos e de paixões, porque dessa forma a gente consegue tomar as melhores decisões, até porque o presidente da República passa. As instituições, ela fica, o povo fica. Então, a gente está passando por uma dura lição de que esse formato do salvador da pátria, de uma personalidade que vai salvar o povo brasileiro, isso já nos custou muito caro no passado, está nos custando muito caro no presente, e se não formos inteligentes, pode nos custar muito caro no futuro, tá? Então o vídeo de hoje fala um pouco sobre crises políticas, a sua origem, como tudo começa e no que pode terminar. No caso da Dilma, deu impeachment, ela saiu. No caso do Jair Bolsonaro, existe uma chance. Eu não vou aqui lacrar dizer o que vai acontecer, mas que todo o cenário está armado para que ela aconteça, isso está. Eu não precisa ser um gênio para saber que está.
tá? Então o vídeo de hoje termina por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deu um joinha, dá o like, é muito importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ative as notificações e fique por dentro de tudo que a gente for lançar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus e até o próximo vídeo.